o que a marcou mais no estilo pessoal de Bento XVI? Ela diz: sua grande discrição e precisão. Esse Papa foi um humanista e um filósofo. Dirigiu-se a nós, os não crentes, né, presentes no encontro, compreendendo que a verdade cristã não é para nós a verdade, mesmo se sofremos com isso. Depois, como que se retificou, observando que a nossa verdade é uma forma de busca que abre perguntas. É uma luta interior. E voltando-se aos crentes, pediu a eles que ouçam os não crentes, para poder assim purificar a fé, obtendo inspiração também deles. Todas são palavras da Júlia Cristã. É algo absolutamente inédito, que mostra a contemporaneidade, uma grande profundidade filosófica, grande humildade e uma aposta no futuro, no sentido de um encontro entre o humanismo cristão e o humanismo secular. Esse pontificado interpretou a necessidade de humanismo e compreendeu que ele tem dois pulmões. Contrariamente a tudo que se disse, Bento XVI não foi um papa dogmático no sentido negativo. Nos fundamentos do catolicismo, procurou o que é aberto, o que representa uma interrogação, unindo simbolicamente Santo Agostinho, Heidegger e Freud. Não sei se a gente precisa concordar com nada disso. E ela termina, né, dizendo que ela ficou profundamente impressionada quando ele diz que ninguém é proprietário da verdade. A vida e o pensamento são, portanto, interrogação e caminho. Então, é esse o espírito, esse foi o espírito do nosso trabalho, é o espírito desse nosso encontro, não é? E eu já vou passar a palavra aos nossos convidados, a quem eu agradeço com muita sinceridade por terem aceito o convite, mas então eu gostaria de agradecer antes algumas pessoas que trabalharam, não é, na elaboração do dossiê. Em primeiro lugar, faço um agradecimento pessoal a Deise Bregantini, que é a editora da revista Cult, não é, por ter tido a ousadia de aceitar o dossiê, né, e de hoje abrir o espaço Cult para esse nosso encontro. A Fernanda, que ajudou, que promoveu esse nosso encontro, né, a Fernanda Bregantini. Ao Francisco Catão, que está aqui, que foi não só um dos articulistas, mas um dos que ajudaram a conceber o dossiê. Vocês vão ver em breve no site que há um texto que eu escrevi, além do artigo que está na revista, que levanta alguns elementos históricos, né? Não vou dar detalhes porque é melhor vocês olharem no site. E o Francisco Catão foi uma das principais fontes desse texto. Então, muito obrigado, Catão. Agradeço ao Magno Vilela, que também escreveu o artigo e também ajudou a conceber o dossiê. Ao padre João McDowell, que é o professor da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, que escreveu o artigo sobre a ética. A Bernard Loré, que evidentemente não estaria aqui facilmente, porque vive em Paris, né? Mas que é um dos teólogos mais interessantes, instigantes na atualidade. Ao Helder Ferreira, que escreveu a reportagem sobre a teologia da libertação. A equipe dos editores da Cult, seja de texto, seja de arte, não é? Eu já vi o Heitor, mas peço que também transmita um agradecimento a Micaela e aos outros, a vocês que estão aqui. E para então passar a palavra aos nossos convidados, agradeço imensamente a Dom Júlio e ao Marcelo Coelho. Então a ideia é essa, vou passar a palavra a eles e eles vão falar 15, 20 minutos, né? Depois se tiver algum bate-papo ou não, mas ficamos nesse nosso clima de partilha e de encontro. Dom Júlio é teólogo e bispo católico, estudou filosofia na PUC do Paraná, imagino, né?
e Teologia no Studium Theologicum Claricianum, em Curitiba. É mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e, atualmente, bispo auxiliar da região Latam. Marcelo Coelho é crítico de cultura e membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. Estudou Ciências Sociais na USP, onde também defendeu o mestrado em Sociologia. Publicou Crítica Cultural, Teoria e Prática, Montaigne, pela Publifolha e outros textos. Ambos são conhecidos nossos, né? Mas a etiqueta pede que a gente os apresente, porque é uma forma de também agradecer e reconhecer o trabalho de ambos. Então, muito obrigado, e agora é com vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou emocionado, né? Mas também muito contente de poder participar, né, desta mesa redonda e também de participar do lançamento deste número da revista Cult. Agradeço de coração o convite que me foi feito. Espero poder contribuir positivamente, né, para a curiosidade de vocês, né, de comprar a revista e de ler os artigos, né, vale a pena, certo? Eu quero agradecer pela apresentação que me foi feita, principalmente pelo título de teólogo, né? Fiquei lisonjeado, né? Mas eu me apresento como alguém que gosta da teologia, que gosta de estudar teologia, que tem necessidade, né, de acompanhar, né, de aprofundar os temas de teologia, por causa também do ministério que a gente deve exercer, certo? Então, mas não me coloco, acho que teólogo é demais, tá bom? Mas agradeço a apresentação, sem dúvida nenhuma, muito lisonjeira. Eu agradeço então o convite que me foi feito para participar da apresentação desta edição da revista Cult. Agradeço sobretudo pela oportunidade de ler os artigos, né, que compõem o presente dossiê. Falo como cristão, né, como alguém interessado pela teologia, alguém que procura refletir a própria fé, pensar a fé. É uma alegria consoladora encontrar em meio à maré de desinformações uma tábua sobre a qual a inteligência é instigada a se aprofundar e a fé pode se confrontar com os artigos que fazem a gente pensar, faz a fé pensar. O dossiê apresenta como abertura o artigo A Última Travessia. Nele, o professor Magno Vilela reflete sobre a renúncia do Papa Bento XVI à luz da renúncia de Celestino V. Ele tem razão. Renúncias, como um ato soberano e legítimo, feito em plena lucidez e fora de qualquer tipo de pressão, foram poucas, talvez somente duas, a de Celestino V e esta agora de Bento XVI. Os motivos da renúncia foram dados pelo próprio Papa, várias vezes e em várias ocasiões. Ele disse, né, que julgou que um Papa pode e deve renunciar quando o vigor, quer do corpo, quer do espírito, ao diminuir, afeta o exercício adequado do ministério petrino. O próprio Papa confessou: tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Foi uma decisão dura, e ele mesmo partilhou isso várias vezes, porque o bispo auxiliar ou o bispo diocesano, quando chega a 75 anos, ele tem que apresentar a renúncia. E ele apresenta a renúncia para quem? Para o Papa, e é o Papa que aceita a renúncia. Mas o Papa não tem para quem entregar a renúncia. Ele só anuncia que vai renunciar. E para chegar a esta decisão, ele precisou colocar-se diante de Deus e tomar uma decisão muito solitária, né?
Não como algo negativo. Solitário não no sentido negativo, no sentido de que ele tem que se colocar diante de Deus, com a sua consciência, e pedir, né, e decidir aquilo que é melhor para a igreja, não para ele. Foi isso que ele disse, né, que ele desejava fazer o melhor para a igreja, não para ele. E isto diante de Deus. E ele faz isto, né, e apresenta os motivos da sua renúncia. É lamentável que essas razões tenham sido totalmente ignoradas por muitos, até alguns que se dizem vaticanistas. Falou-se em clima de guerra civil, impressões da Cúria Romana, em dossiês secretos vazados para a imprensa. Então, para mim, foi muito alentador, muito consolador, né, ler estes artigos. Ler esse artigo, A Grande Travessia. Ele se fundamenta em fontes de primeira mão, no caso concreto, as explicações que o Papa deu, que o próprio Papa falou, né? O artigo, O Papa da Fé, do teólogo Francisco Catão, é um aprofundamento sobre o tema da fé, refletindo sobre a carta Porta Fidei. Apresenta o pensamento do Papa sobre a relação entre as expressões objetivas da fé e o ato subjetivo de crer. A fé é uma adesão pessoal ao Deus que vem ao encontro do ser humano. Nesse encontro interpessoal, o ser humano adere também a conteúdos objetivos, cujo conhecimento é essencial para se dar a adesão subjetiva como ato da inteligência e da vontade. Entre o objetivismo racional e estrutural e o subjetivismo liberal e modernista da fé, Francisco Catão, à luz do pensamento de Bento XVI, sublinha que entre o ato de crer e o conteúdo da fé, a relação é de distinção sem separação e de unidade sem confusão. A fé é adesão subjetiva e pessoal, mas ela tem conteúdo, porque o crente, o cristão, o católico, ele não crê em qualquer coisa. A fé não é sacrifício da razão, não é opção pelo irracional. Creio porque é absurdo. Essa não é uma fórmula que interpreta a fé católica de maneira adequada. Está certo que isso é uma formulação de Tertuliano, é verdade, mas a igreja nunca defendeu isso, a fé católica, né? Deus não é o absurdo, e Ele não exige do ser inteligente uma opção pelo irracional. Deus é mistério e permanece sempre mistério. Mistério, por sua vez, que não é o irracional, mas a superabundância de sentido, de significado, de verdade. Bento XVI, no dia 21 de novembro de 2012, diante da multidão reunida no Vaticano para as catequeses de quarta-feira, ele disse: a fé permite um saber autêntico sobre Deus, que envolve toda a pessoa humana. A fé é um saber, ou seja, um conhecer que confere sabor à vida, um novo gosto de existir, um modo jubiloso de estar no mundo. Esse conhecimento de Deus através da fé não é unicamente intelectual, mas vital. Poderíamos repetir, é um conhecimento vital, também intelectual. O artigo Crítica da Cultura, de Bernard Loret, nos põe diante do diálogo entre fé e cultura, referindo-se ao encontro organizado em 2004 entre o então cardeal Joseph Ratzinger e o pensador Jürgen Habermas. Chamou minha atenção as diferentes posições sobre a questão da autolimitação da razão moderna. Segundo Habermas, a razão moderna se autolimita porque
não porque seja incompetente sobre questões de fundo, abordadas também pela religião. Ela se autolimita porque a razão não pode ter a pretensão de validade, a menos que aceite as diversas disciplinas que exercem sua competência em campo definido e limitado. Porém, para Ratzinger, a razão não somente deve se autolimitar, mas também deve ser lembrada de seus limites. E precisa adquirir uma capacidade de escutar as grandes tradições religiosas da humanidade. Esse mesmo tema é ainda retomado pelo artigo Diálogos com a Filosofia Contemporânea, do professor Juvenal Savian Filho, que é também organizador, né, do presente dossiê, quando ele escreve: o paradoxo residiria no fato de a razão querer determinar seus limites sem contraposição com nada de outro. Ela decidiria sobre tudo, mesmo quando quer determinar apenas o seu campo de atuação. Afinal, relegando para o campo do irracional o que ela considera inescrutável, ela opera com critérios racionais e, curiosamente, termina por defender seu primário antes contestado. O artigo Ética em Tempos Sombrios, do professor João McDowell, tem uma afirmação que não deveria passar despercebida. O agir cristão não seria um agir específico, mas um agir propriamente humano, levado à maturidade da humanização pela revelação de Cristo, para quem o encontro com Deus mostra o que significa ser plenamente humano. Em palavras muito simples, né? A ética cristã nos faz humanos, nos humaniza, nos faz viver plenamente como seres humanos. O agir cristão não se contrapõe ao que é autenticamente, verdadeiramente humano. Pelo contrário, ele procura ser um agir plenamente humano. Exemplo dessa aderência do agir cristão com o agir humano encontramos na citação da encíclica, que também está no artigo, a encíclica Spe Salve. Tal como o agir, também o sofrimento faz parte da existência humana. Certamente, é preciso fazer todo o possível para diminuir o sofrimento, impedir o sofrimento dos inocentes, amenizar as dores, ajudar a superar os sofrimentos psíquicos. A grandeza da humanidade determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. Isto vale para o indivíduo como para a sociedade. Uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem, que não é capaz de contribuir mediante a compaixão para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e também assumido, é uma sociedade cruel e desumana. Sofrer com o outro, sofrer pelos outros, sofrer por causa do amor e para se tornar pessoa que ama de verdade. Estes são elementos fundamentais da humanidade, não só da ética cristã, da humanidade. Seu abandono destruiria o próprio homem. O professor Juvenal Savian Filho apresenta em seu artigo Diálogos com a Filosofia Contemporânea o Papa Bento XVI como um defensor da razão. Nessa defesa chega a citar autores que, para um desatento, aparentam estar muito distantes da fé. Em sua saudação, por exemplo, em sua saudação natalina aos membros da Cúria Romana, estava falando para qualquer um, estava falando para a Cúria Romana, né? Saudação natalina, né? Ele mencionou Simone de Beauvoir, né? Em sua encíclica Deus Caritas Est, primeira encíclica, ele tem como interlocutor Nietzsche. Na encíclica Spe Salve,
O Papa entabula diálogo com Francis Bacon, Immanuel Kant, Marx, Engels, Max Horkheimer, Theodor Adorno. Será que é uma mera estratégia? Simples recurso artificial de erudição? Mas um exame mais atento de toda a obra de Bento XVI revela que nessa atitude de diálogo com a filosofia está a convicção de que a fé não age como um elemento extrínseco ou exógeno na filosofia, na cultura, nas tradições religiosas. Ela age como um fermento a partir de dentro, promovendo, levando à plenitude a filosofia, as culturas, as religiões. A fé pensa e dá o que pensar. Ela é razoável e emancipa a razão humana, abrindo-lhe horizontes de pesquisa e descoberta mais amplos, verdadeiros e humanizantes. A fé não bloqueia a razão, antes solicita ao ser inteligente caminhar diretamente em busca da verdade, sem se cansar, apesar de toda a canseira, que é buscar a verdade. Por fim, o dossiê se conclui com o artigo Entre Deus e os Homens, de Helder Ferreira. O artigo traz as intervenções de vários teólogos sobre a posição de Ratzinger em relação à teologia da libertação. O debate sobre o uso do método filosófico de análise materialista da história na teologia volta ao debate, com posições bastante distintas entre os teólogos da atualidade. Intervém nesse debate Clodovis Boff, João Batista Libânio, Frei Beto, Leonardo Boff. Li esse artigo reagindo interiormente. Mas esse daí tem razão de dizer isso? Por que sim, por que não? Cabe ao leitor aprofundar as razões. Aprofundar as razões apresentadas e também tomar posição. Agradeço mais uma vez a proveitosa e instigante leitura do presente dossiê. Espero que vocês tenham a mesma impressão, mas acho que vão ter. É de fato uma instigante leitura. Gostaria sinceramente que outros assuntos da fé cristã fossem tratados com a mesma profundidade e amplidão de horizonte, a mesma honestidade intelectual e o mesmo rigor científico de buscar as fontes de primeira mão. Muito obrigado, gente.